nós estamos vivendo ainda essa situação provocada por aquele documento da Santa Sé, assinado pelo cardeal Ratzinger, Dominus Jesus, que quer dizer o Senhor Jesus, e propositadamente esse documento começa com a expressão o Senhor Jesus, chamando daquilo que Ele é, Senhor. Nós estamos vivendo ainda isso, o que para nós, irmãos, é um grande sinal. Mas deixa-me explicar, de maneira assim, bem popular. Eu não vou falar do jeito do documento, mas vou falar de um jeito bem popular, para a gente entender, na essência, o que está acontecendo. Porque, na verdade, o que a imprensa, o que a mídia está fazendo, é justamente uma agitação desmedida, desproporcionada. Porque, afinal das contas, o que está nesse documento foi sempre a doutrina da igreja, foi sempre. Foi antes do concílio, foi no concílio, tem sido depois do concílio. Foi sempre aquilo que o Papa João Paulo II falou, fez. Nada do que ele falou, nada do que ele fez contradiz o que está no documento, e nada do documento contradiz o que o Papa já falou e o Papa já fez, o que a igreja fez e está fazendo. Foi sempre a doutrina da igreja. E por quê? Porque veja bem, vou lhe explicar. O que é uma religião? Uma religião é um esforço de homens, um esforço de pessoas que querem chegar a Deus, e é muito louvável isso. Sempre houve no homem esse desejo, até mesmo esse ímpeto de ir até Deus, na verdade, de religar-se a Deus. Religião vem disso, aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade, e daí aquele ímpeto de religar-se a Deus. Já começo dizendo, se há dentro da pessoa humana uma necessidade, e daí um impulso de religar-se a Deus, é porque algo foi rompido, houve uma ruptura. E nós que temos fé, sabemos que realmente houve uma ruptura. Mas interessante, as criaturas humanas de todos os tempos sentiram essa ruptura, perceberam que havia uma ruptura entre eles e Deus, e daí o esforço humano em querer chegar até Deus, em querer religar-se com Deus. Todas as religiões sempre procuraram três coisas. A primeira é isso que eu estou dizendo, religar-se com Deus. Segundo, todas as religiões sentiram sempre a necessidade de uma salvação, e daí a necessidade de um Salvador. As religiões todas sentiram isso. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa humana, o homem, se sente preso, se sente impedido, se sente longe de Deus, afastado, incapacitado. O homem sente que precisa de salvação. No fundo, aquilo que disse São Paulo: eu vejo o bem, eu quero o bem, mas eu não consigo fazer o bem. O homem percebe que muitas vezes o mal é mais forte do que ele. O homem percebe que muitas vezes o pecado é mais forte do que ele. Chame ou não chame de pecado, mas existe algo de mal, de injusto dentro dele, que o impede, e que isso não é uma coisa qualquer. A criatura humana sente que precisa de salvação, e para isso precisa de um Salvador. E a segunda coisa, todas as religiões buscam um Salvador e buscam uma salvação. E todas as religiões buscam, é a terceira coisa, um modo de vida, uma moral de vida que agrade a Deus, que seja de acordo com Deus, que os conduza a uma salvação, que seja resultado de uma salvação. Portanto, uma vida boa, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E daí o esforço da criatura humana, o esforço das religiões, o esforço dos fundadores de religiões para criar uma maneira de vida de acordo com Deus, agradável
a Deus. É por isso que todas as religiões são boas, e só podem ser boas. Elas procuram religar-se com Deus, chegar até Deus. Elas procuram uma salvação e um Salvador, e elas procuram viver uma maneira de vida de acordo com Deus e agradável a Deus. Mas o que é que foi que Deus fez? Uma coisa surpreendente, e aí está a chave de tudo. Veja, os homens no passado, e ainda muitos no presente, buscam através das próprias religiões esse caminho da criatura para Deus, de buscar uma salvação, de buscar uma vida que agrade a Deus. O que é que Deus fez? Uma coisa surpreendente. Ele se voltou para a criatura, e Ele tomou a iniciativa de vir até a criatura. O Pai, o Deus eterno, único e verdadeiro, pegou o seu Filho e o enviou a este mundo, para esse Filho ser a religação entre o céu e a terra e o céu, para religar o céu à terra e a terra agora ao céu. O Pai enviou o seu próprio Filho. Isso ninguém podia imaginar. Só pelo fato acontecendo, somente quando aconteceu é que nós abrimos os olhos e dissemos: meu Deus, mas isso é grande demais, mas isso é maravilhoso. Mas foi isso que Deus fez. Veja, enquanto todas as religiões sempre buscaram, e muitas continuam buscando, religar-se a Deus, Deus fez ao contrário. Ele veio, e o Pai enviou o seu Filho. Portanto, uma vez que o Pai já enviou o seu Filho, a religação já foi feita, a religião já existe. É por isso justamente que o documento diz, até eu uso o termo, a unicidade de religião. Há uma única religião. Na verdade, gente, há uma única religião, aquela que partiu de Deus, que foi iniciativa de Deus e não de homens. Eu tenho certeza que você está entendendo. Estou tentando explicar o mais popular possível, o mais acessível possível. Daí a gente começa a perceber o que diz o documento, o que é verdade. Na verdade só existe uma religião, uma única religião. Por quê? É aquela em que Deus está se religando com a sua criatura. A iniciativa é dele. E que bonito que o sol entrou agora aqui no palco, né? Como para confirmar, é isso mesmo, meus filhos. Entendam, é isso, foi isso que eu fiz, o que vocês não podiam imaginar. Assim como o sol entra agora, eu entrei na história de vocês, eu entrei na vida de vocês, eu enviei o meu Filho. Ele é a luz, Ele é a verdade. Só existe uma única religião, aquela que eu tomei a iniciativa. Claro, eu como pai acolhi todos os esforços humanos de chegarem até mim, todos os esforços humanos de religarem-se a mim. Eu como pai acolhi, aceitei tudo isso. Mas inclusive agora vocês não precisam mais desse esforço. Você está me entendendo? Não precisam mais desse esforço, não precisam mais dessa busca. Eu já tomei a iniciativa, eu já religuei, e eu religuei através do meu Filho. Se vocês querem se religar a mim, é este o caminho. Inclusive Ele é o caminho, Ele é o caminho. Vocês querem conhecer a verdade? Ele é a verdade. Porque a verdade quem conhece é Ele, porque Ele veio de mim. Os homens, e daí os fundadores da religião, fizeram um enorme esforço para conhecer a Deus, para agradar a Deus, para chegar até Deus. Mas eu porque sou pai, tomei a iniciativa contrária. E eu enviei o meu Filho para do céu Ele mostrar o que eu quero, o que me agrada. Para do céu Ele vir e religar vocês a mim.
Portanto, meus filhos, não precisa mais desse esforço, essa luta, essa busca. Eu já fiz a religião. Você está me entendendo? É por isso que o documento diz que há uma única religião. Com isso não se despreza aquilo que hoje ainda se diz religião, os esforços das pessoas, os esforços de antigos fundadores de religião, como Maomé, como Buda, como Confúcio, e tantos outros que surgiram, até um Allan Kardec que iniciou esse caminho. A igreja não despreza, pelo contrário, nós vimos sempre a atitude da igreja de diálogo, de acolhimento, mas ela precisa dizer o que é real. Ela precisa dizer para todo mundo, e foi o que disse, que Deus tomou a iniciativa de Ele religar o céu à terra, e por isso a terra, o céu. A igreja precisou proclamar agora, nesse tempo, nesse ano santo, nesse ano em que todos têm o direito de ter acesso a Deus, todos têm o direito. A igreja declarou: os homens estão buscando um Salvador, as religiões buscam um Salvador, uma salvação, mas a igreja diz: o Salvador existe, e o Salvador não é um humano, não, o Salvador é o próprio Filho de Deus, foi a Ele que o Pai tomou e mandou, e Ele se fez criatura humana, por nosso amor, para nos salvar, e Ele nos salvou de uma maneira totalmente imprevista, sendo vítima da própria situação humana, sendo vítima da maldade humana, sendo vítima do pecado humano. Ele assumiu sobre si todo o erro, toda a maldade, todo o pecado do mundo. Ele assumiu, Ele carregou sobre o seu próprio corpo tudo isso, para salvar, e Ele é a salvação. Ele assumindo sobre si, Ele salvou. A salvação não é coisa de homens, a salvação não é coisa de esforço humano. Nenhum esforço humano vai chegar à salvação. A salvação vem de Deus, e a salvação e o Salvador são uma coisa só. Salvador e salvação são Jesus Cristo. Daí a igreja dizer aquilo que Pedro disse diante dos chefes dos judeus: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação. Ele é o único Salvador, e será o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o único. Por que Ele é o único? Porque a salvação veio do céu, gente. A salvação veio de Deus. A salvação para a humanidade é o próprio Deus. E é isso que a igreja está dizendo, porque todo homem, tenha nascido em que religião for, em que cultura for, em que tradição humana for, tem o direito de saber a verdade. Tem o direito de saber a verdade. E chegou uma hora da igreja dizer a verdade. Até mesmo porque esse esforço da igreja de se colocar ao lado, fraternalmente, no meio das outras religiões, para muitos estava dando uma impressão errônea, que todas as religiões são iguais, que todas elas são válidas, que tanto faz como fez. A mídia já pegava assim. É por isso que a mídia se enfureceu, porque a mídia tomava a coisa assim e tratava a coisa desse jeito, e quereria continuar tratando desse jeito. Mas não é a mídia quem faz a verdade, não é a imprensa quem faz a verdade é a verdade, e as pessoas têm o direito de saber a verdade, e a igreja tem a obrigação, a responsabilidade de mostrar a verdade. E diz o documento que até mesmo teólogos começaram a confundir as coisas, porque teólogos são humanos, quem rege a igreja é Jesus Cristo, mas o representante dele que rege a igreja é o Papa. Os teólogos fazem estudos teológicos, mas não são os teólogos que regem a igreja. Então a própria igreja teve que fazer os acertos, porque teólogos estavam se adiantando, se complicando e achando que tudo era igual, que qualquer religião servia, podia ser caminho.
e tanto faz, tanto fez, e podia confundir e misturar, e kardecismo, e umbanda, e candomblé aqui no Brasil e tal, que tanto faz, tanto fez, até tinha que se celebrar cultos, e cultos assim com mistura de culto afro, em que vem pai de santo, em que vem mãe de santo, e etc, porque está tudo na mesma e é preciso unir. Não, 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 disse a igreja, respeitamos. Até mesmo porque a pessoa nasceu aí, nasceu nessa crença. Abrimos diálogo. A igreja quer dialogar. A igreja se põe fraterna com as religiões. Mas, primeiro, ela tem a obrigação de dizer a verdade. E as pessoas têm o direito de saber a verdade. Que só existe um Salvador. E por que existe um só Salvador? Porque a salvação vem de Deus e não dos homens. Deus trocou tudo. Enquanto o homem se esforçava para chegar até Deus se salvando, o que não conseguiu, Deus enviou o seu próprio filho. Veja o investimento do Pai em pegar o seu filho para ser o Salvador e a salvação, porque ele se fez salvação, e a igreja precisa explicar isso. Agora, muitos não entendem. A mídia é a primeira a não entender, e até mesmo para fazer notícia, querer complicar. Segundo, para os que viveram, que vivem nessas religiões, pode ser difícil, e é difícil aceitar assim. Mas a igreja nem fez agressivamente, não. Ela apenas pôs os pingos nos is. Chegou a hora, até mesmo o diálogo religioso e interreligioso com as outras religiões chegou ao ponto de se dizer a verdade. Somos amigos, somos irmãos, somos todos criaturas humanas, todos queremos Deus, todos queremos salvação, todos queremos uma vida que agrade a Deus, mas é preciso dizer que Deus tomou a iniciativa de Ele fazer a religação. Portanto, a religião foi feita por Ele e não por homens. É louvável o esforço de tantos fundadores de religião, querendo chegar até Deus, e querendo agradar a Deus, e querendo buscar uma salvação, mas não é necessário mais, porque o próprio Deus tomou a iniciativa. É difícil outra vez para muitos deles, mas primeiro, todos os participantes dessas religiões têm o direito de saber a verdade. E segundo, a igreja tem a obrigação, a responsabilidade de apontar a verdade. E foi isso que a igreja fez. É isso que a igreja está fazendo. E até mesmo, enquanto as religiões buscam um caminho para agradar a Deus, uma vida, uma atitude de vida, um modo de vida para agradar a Deus, a igreja mostra, foi isso que Jesus trouxe, foi isso que Jesus viveu, foi isso que Jesus mostra no Evangelho. O modo de viver que agrada a Deus é o modo do Evangelho, e a igreja não pode omitir isso, porque não foram homens que criaram esse modo, não foram homens que criaram essa moral. Essa moral vem do céu, esse modo de vida vem do céu, foi Jesus quem trouxe. Isso está adequado a toda e qualquer cultura, também a cultura hindu, também a cultura afro, também as culturas mongóis, da China, do Japão, aos indígenas, a todos, sem exceção, porque não se trata de uma cultura, se trata de um modo de vida que veio do céu, e toda e qualquer cultura tem a possibilidade de assimilar e viver esse modo de vida. É isso que a igreja está dizendo, e todos os homens de todas as culturas, de todas as raças, têm o direito de saber isso, e a igreja tem a obrigação de não deixar de dizer, de não ocultar esta verdade. Portanto, nós não podemos dizer diferentemente. Dizemos com a igreja, só existe uma religião, é a religião que o próprio Deus criou. As outras são louváveis, são esforços, buscam a Deus, mas nem é preciso mais esse esforço, nem é preciso mais essa busca, porque Deus já tomou a iniciativa por nós. Acho que você entendeu perfeitamente.
Há um outro ponto muito importante e chave no documento, que é a igreja dizer que só existe uma igreja, porque realmente só existe uma igreja. Porque veja, Jesus que veio, Ele é o Salvador e a salvação. Ele instituiu uma igreja e disse, se Ele não tivesse dito, nós podíamos ter dúvida, mas Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, e você sabe muito bem que Pedro e pedra, na linguagem deles, é a mesma palavra, até em grego também é a mesma palavra, Kéfas. Tu és pedra, e sobre esta pedra, há pessoas que se chamam pedra, né? Pedra em vez de Pedro, seria assim: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Muita gente tem o sobrenome de Rocha, vamos trocar por Rocha. Tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Se Jesus disse a minha, está no Evangelho, está ou não está? A minha igreja. Ele nem disse edificarei a igreja. Vai comigo ao Evangelho de São Mateus, capítulo 16, para você não ter dúvida nenhuma. E o que está no Evangelho de São Mateus é repetido em Marcos, é repetido em Lucas. Mateus 16. Mateus 16. Eu até pego lendo com você, a partir do versículo 16, então, Mateus 16, 16, fica fácil de guardar. Mateus 16, 16. A Bíblia tem uma porção de coisas interessantes assim, não é verdade? Hoje eu mostrei para vocês, hoje cedo, João 20, 20. Tenho mostrado João 10, 10. Aqui, Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu aquela pergunta de Jesus: o que dizem os homens e o que dizem vocês? O que dizeis vós que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro fez essa proclamação: o Cristo, o Messias, o Salvador. És tu, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias, o enviado do Pai, o ungido do Pai. Foi isso que Pedro declarou, aquilo que o documento declarou, que é a realidade. O Pai enviou o seu Filho. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo e o Filho de Deus vivo. O Senhor não é um simples homem, não, o Senhor é o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. Pedro fez essa declaração. Veja bem, diante dessa declaração, Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, até dar filiação para saber que é você mesmo, não é um outro. É dar a filiação, é para dizer é você mesmo, de nome e sobrenome. Se houvesse naquele tempo, até com o seu RG, o seu SIC, é você mesmo, não é outro, com o seu endereço. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Não foi a carne, não foi a sua cabeça, não foi a sua inteligência humana simplesmente, não. E nenhum filósofo, ninguém que ensinou isso para você. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. O meu Pai que fez isso, Ele também te revelou o coração. E agora tu podes dizer, foi uma descoberta no seu coração, porque foi o Pai que te revelou isto. O meu Pai que está nos céus. E presta atenção ao versículo 18: e eu te declaro. Uma vez que Pedro se declarou assim, agora Jesus vai se declarar: e eu te declaro, se eu sou Cristo, Filho de Deus vivo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Viu inclusive os dois braços da balança? Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus declarou em contrapartida: e tu és Pedro. E veja como está na Bíblia, eu vou ler com você na sua Bíblia, versículo 18: e eu te declaro,
tu és Pedro, e sobre esta pedra, que és tu, edificarei o que está escrito na sua Bíblia, a minha igreja. A minha igreja. Portanto, gente, só existe uma igreja, aquela que Jesus chamou a minha igreja. E qual é essa igreja? Aquela igreja que Jesus firmou sobre Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que és tu, Pedro, edificarei a minha igreja. Edificarei. E edificou, e edificou. Claro, como qualquer construção, pode ter erros, pode ter falhas. Quem não tem falhas na própria construção? Me diga quem tem casa. Me diga quem construiu casa. Me digam os próprios pedreiros, como era o meu pai. Até por pobreza, até por falta de material, por falta de tempo, acaba havendo erros, falhas na construção. Mas que a construção foi construída, foi construída. E a igreja é assim, inclusive porque ela é feita com pedras vivas de pessoas humanas. Nós somos cheios de falhas. A igreja acaba tendo uma porção de falhas, e tem mesmo. Mas que bonito, apesar das falhas das pedras, veja que pedras que o Senhor escolheu para construir a sua igreja. Meu Deus do céu, só Deus mesmo para construir essa igreja, só. E essa igreja ter aguentado, gente, 2000 anos, já aguentou 2000 anos, só o fato dela ter aguentado com as pedras que somos nós, com os buracos que somos nós, só isso já diz que ela é divina. Sim, e a igreja é divina, feita de pessoas humanas, feita sobre falhas de pessoas humanas. Pedro também era falho, claro que era, e a história, o Evangelho mostra. Mas Jesus edificou a sua igreja sobre esta pedra que é Pedro, e a partir dele as outras pedras que foram sendo colocadas. Portanto, é a igreja de Jesus as pedras que estão ligadas a Pedro. Se Pedro é a pedra fundamental, é a igreja de Jesus aqueles que estão ligados a esta pedra. Verdade ou não é? Você faz aqui uma casa com uma pedra fundamental. Lá alguém inventa de fazer uma outra casa e vai dizer que é a mesma. Não é. Não é. A sua casa é esta, construída sobre esta pedra. Aí não é um direito de homens, não é um direito de João Paulo II, não é um direito dos católicos, e não é um direito dos protestantes. É um direito de Jesus, dele ter a sua igreja, a sua. Foi ele quem definiu. Porque veja o seguinte: se eu faço uma casa, eu fiz a minha casa, eu digo a minha casa. Se você quer estar na minha casa, você tem que entrar na minha casa. É na minha casa que você vai ser da minha casa. Mas se você pega lá no fundo do quintal, é no quintal, mas faz uma outra casa, não é a minha casa, é o meu quintal, mas não é a minha casa. A minha casa é a minha casa. A minha igreja é a minha igreja. E qual é a pedra fundamental da igreja que Jesus disse minha igreja? É Pedro. Desculpe, arda para quem arder. Mas a igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Ele podia ter feito a igreja sobre Tiago, ele podia tê-la feito sobre Martinho Lutero, mas não a fez. Ele não a construiu sobre Martinho Lutero, e nem sobre os Williams, nem sobre nenhum outro. Ele construiu a sua igreja sobre Pedro. E onde estiver Pedro, aí estará a igreja. E que beleza! E onde se conserva, digamos, a herança de Pedro, a sucessão de Pedro? Na igreja católica, gente. Porque depois que Pedro morreu,
foi imediatamente, me dá o missal, foi imediatamente eleito um outro Papa. E o próprio missal da igreja, isto, obrigado, na oração primeira oração eucarística, nos mostra a sucessão dos primeiros papas da igreja. Veja, na própria liturgia já está esta primeira sucessão dos papas, onde diz Lino, Cleto, Clemente, Sisto, foram os primeiros papas. Quando Pedro morreu, a igreja viu, e veja, no próprio Evangelho, aliás, nos Atos dos Apóstolos, está a demonstração. Depois de Judas, e veja, Judas foi Judas, mas Pedro reuniu a igreja lá em Jerusalém, no cenáculo, e disse: alguém precisa substituir. Até Judas, o traidor, tem que ser substituído. Daí apresentaram dois que podiam ser o que ia ocupar o lugar de dois. Até Pedro mesmo disse: então vamos orar e vamos tirar a sorte. E caiu sobre quem? Caiu sobre quem? Isso, sobre Matias. O próprio Senhor acabou escolhendo, mas eles que fizeram um meio muito humano, tiraram sorte entre os dois. Mas houve um sucessor do próprio Judas. Quando morreu Pedro, na sede da igreja, aquele em redor do qual se reunia a igreja, era a pedra fundamental. Alguém precisava continuar Pedro, como alguém precisou continuar o lugar de Judas. Então a igreja se reuniu. A quem escolheram? A Lino. Quando ele morreu, escolheram a Anacleto, e o nome resumido é Cleto. Quando o Papa Cleto morreu, a igreja se reuniu e elegeu Clemente. E você vai lá na igreja de São João, em Roma, que é a Basílica do Papa, a primeira igreja não é São Pedro, a primeira igreja é São João. Você vê lá no alto, em redondo, desde Pedro, um por um dos papas em sequência, até João 23, que foi, agora é beatificado. Depois de João 23, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II estão lá. Tem mais algumas rodelas ainda para serem preenchidas, porque a igreja vai continuar. Virão os outros, os sucessores de Pedro. Que beleza, gente! Então, foi isso que o documento mostrou. Qual é a única igreja de Jesus? Aquela que ele disse, a minha igreja, que está firmada sobre Pedro. Não é pelo fato de ser católica, de ser romana, como está dizendo a mídia e tal, a Cúria Romana e os romanos e o interior do Vaticano e tudo mais. É a verdade, simplesmente a verdade. A partir de 1500, veja, a partir de 1500, a igreja já tinha 1500 anos, surgiu a reforma chamada protestante, até o nome já diz, de um protesto. Surgiu a partir de Martinho Lutero, e aí começaram a surgir outras chamadas igrejas. Com todo o respeito a esses irmãos que conservam a Bíblia, a palavra de Deus, que conservam a oração, claro que tem Jesus como seu Senhor, que acolhem, se abrem, muitos deles ao batismo no Espírito, porque conservaram muitas coisas da única igreja, conservaram, graças a Deus, mas se separaram, e fazem questão de se conservar separados.
Até se usa o termo irmãos separados. Mas deixa ser bem claro, as casas que eles fazem, embora sendo no mesmo quintal, ótimo, somos família, somos irmãos, constrói a sua casa no quintal, constrói a sua casa no terreno aqui e tal, mas não é a minha igreja. E o documento precisa dizer isso. Não é a minha igreja. Também a igreja é única, é única. E até deixa eu dizer o que aconteceu. Como eles são fruto de uma separação, a partir dessa separação, é uma retaliação, eles começam a se separar. Veja que infinidade, dá uma olhada na sua cidade, quantas igrejas chamadas evangélicas ou protestantes existem na sua igreja, na sua cidade. Qual é a verdadeira? Não é? E cada pastor puxa para o seu lado, para a sua doutrina, para o seu batismo, porque até mesmo entre eles, muitíssimas vezes quando um passa de uma igreja protestante para outra igreja protestante, o pastor exige que seja batizado de novo, porque aquela anterior não era verdade, entre eles. Desculpe, gente, começa a haver retaliação, apesar de todo o nosso respeito, a nossa fraternidade, e todo o diálogo que a igreja faz, e nada disso se perdeu e não vai se perder, mas a igreja precisava chegar a um ponto de dizer a verdade, de dizer com um documento para todos saberem, e todos têm o direito de saber. Deixa eu dizer para você, os nossos irmãos protestantes têm o direito de saber que só existe uma única igreja, aquela, não é que nós sejamos superiores, melhores, não, pode ser que a casa ficou muito estragada, as outras casas novas que foram feitas no terreno, são muito mais atuais, muito mais novas, são muito mais feitas atualmente, então estejam melhores, a nossa casa até por ser antiga, por ter tanta gente nesta casa que passou e saiu, etc, etc, essa igreja pode estar desgastada, mas é a casa, é a minha igreja, é a minha igreja. Então, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos protestantes precisam saber da verdade. Só existe uma igreja, ela não é superior, ela não é a melhor, ela é a única, ela é aquela que Jesus fundou. A igreja precisava declarar isto, e no ano santo ela declarou. Agora, João Paulo II vai sofrer as consequências? Vai. A igreja, a única de Jesus, vai sofrer as consequências? Vai. Os fiéis, a única religião, os fiéis ao único Salvador que é Jesus Cristo, vão sofrer, pode aguardar, a guerra vem aí, o ataque vem aí, as rupturas virão aí, pode aguardar. O que a mídia está fazendo, gente, é só um ensaio. E aí que está, é a hora dos fiéis ao Deus único e verdadeiro, aquele que tomou a iniciativa, aquele que se voltou para nós e religou-nos a Ele, aquele que pegou o seu próprio Filho e o mandou para ser o nosso Salvador, aquele que nos deu a única maneira real, verdadeira de agradar a Deus, que não vem de homens, mas que vem do céu, é a maneira do Evangelho. Os que são fiéis a esse Deus, a esse Cristo e a esse Evangelho, precisam ser fortes e firmes, e é isso que a igreja está dizendo. Em outras palavras, nós não podemos mais ser Marias vai com as outras, que tudo está bom, que tudo está certo. Pelo contrário, até a tempestade que virá, gente, não é mal não, porque na tempestade, tudo aquilo que é areia vai embora,
Tudo aquilo que é barro vai embora. Tudo aquilo que é até mesmo sujeira, graças a Deus, vai embora. As pedrinhas vão embora. Mas o que é sólido, o que é rocha, a tempestade vai, leva a enxurrada, mas o que é rocha, o que é forte, o que é firme, fica. Não é à toa que eu me senti inspirado. Veja, eu estou me arriscando. Já me arrisquei. Mas falei sobre esse documento agora. E sei que falei com propriedade. Sei que falei com propriedade. É providencial, não é coincidência estarmos fazendo isso no cenáculo do Vale do Paraíba. Eu digo a você, aguenta o repuxo, meu irmão. Aguenta o repuxo, minha irmã, porque o aguaceiro, a tempestade, vai levar tudo aquilo que parece ser e não é. Deixa eu dizer, até mesmo dentro da igreja, o que parece ser e não é, na enxurrada vai. Nós não quereríamos, é por isso que lutamos até agora e vamos continuar a lutar e vamos evangelizar. Você viu a palestra anterior? Vamos continuar com tudo e usando o poder do Espírito, nós vamos aguentar até o fim. Vamos sim. Nós não queremos que ninguém rode com a enxurrada, não queremos. Mas saiba, é duro, é sofrido. Mas aquilo que não é, aquilo que parece ser, mas não é, vai ser levado pela enxurrada. Vai ser levado. É uma pena, eu não quereria. Eu queria que apenas umas areiazinhas, um barrinho fosse, que seja só, mas o que não é, irá. Mas o que é sólido, o que se firma na pedra, aquilo que é suado, que é lutado, que é buscado no poder do Espírito, aquilo que se firma em Pedro, e por isso hoje se firma em João Paulo II, porque a sucessão é João Paulo II, é ele, o que se firma em Pedro, isso não vai ser levado, isso não vai ser levado pela enxurrada. Aguenta o repuxo, meu irmão. A mídia começou, é só o começo. A tempestade verdadeira vem depois. A resposta, infelizmente nós vamos ter que escutar. Vamos ter que escutar a resposta. E a resposta não será apenas falada, a resposta será em realidade. Aguenta firme. Aguenta firme. Eu nem quero me adiantar, mas eu apenas digo, aguenta o repuxo. O que é, ficará. E por isso cada um de nós precisa ser. E ser o quê? Ser do único Deus, do único Salvador, que é Jesus Cristo. Do único caminho que o Pai abriu pelo seu Filho Jesus Cristo, da única religião que é aquela que vem do céu, da única igreja que é a igreja de Jesus Cristo, da qual ele disse, a minha igreja firmada sobre Pedro. É nisso que está a rocha. Quem estiver firme aí, não haverá de rodar. Eu já ia rezar, mas deixa eu dizer, com muita humildade, mas com muita veracidade. A canção nova vai se agarrar no único Deus, na única religião, no único Salvador, Jesus Cristo, no único Evangelho, que é o Evangelho de Jesus. Vai se agarrar, vai se agarrar.
Digo mais, a Canção Nova vai se agarrar na pedra, ela vai se agarrar na rocha, vai se agarrar na rocha, ela vai se agarrar em João Paulo II, ela vai se agarrar em Pedro hoje, vai se agarrar na doutrina dele, no caminho dele, nos documentos dele, nele, na pessoa dele, vai se agarrar. Enquanto ele for o Papa, a Canção Nova vai estar agarrada nele. Eu faço aqui a minha profissão de fé e a minha profissão de perseverança. Nós vamos nos agarrar da única e verdadeira igreja, da qual Jesus disse: a minha igreja, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu digo com muito respeito a você, se você sentir que as coisas estão rodando, pode se agarrar na Canção Nova, que nós não vamos nos desgarrar da rocha. Se você vir as coisas rodando, pode se agarrar na Canção Nova, pode se agarrar em mim, porque nós não vamos nos desgarrar. Nós não vamos nos desgarrar da rocha, e daí de Pedro, e daí de Jesus, daí da verdadeira religião, do verdadeiro evangelho, do verdadeiro e único Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Escolha uma boa música. Louvado seja Deus. E eu imponho as minhas mãos, Senhor, porque tudo isso que foi dito precisa ser ungido por Ti, Senhor, precisa ser selado pelo Teu Espírito, Senhor. É muito responsabilizante, é muito grave, Senhor, é muito importante, é básico, é fundamental, Senhor. Nós não falamos por falar. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, unge. Eu sei que essa palavra já veio ungida, Senhor, mas unge em nós, Senhor, unge em cada um de nós essa palavra, que ela entre em nós, que ela permaneça em nós, mas na Tua unção. Sim, Senhor, que ela não seja trabalhada agora pela nossa mente, que não seja trabalhada pelos nossos sentimentos, e atrapalhada, Senhor, pelos nossos raciocínios, e atrapalhada, Senhor, pelos nossos sentimentos, as nossas emoções. Não, Senhor, que a Tua palavra permaneça, a Tua palavra, Senhor, permaneça ungida, forte, firme, veraz dentro de nós, nosso Senhor e nosso Deus, e sela com o Teu Espírito Santo, Senhor, a realidade que o Senhor criou em nós, essa vontade, essa disposição, essa decisão, Senhor, de agarrar-nos na pedra. Sim, na pedra que hoje é João Paulo II, para estarmos agarrados na Tua igreja, Senhor Jesus, para estarmos agarrados em Ti, Senhor, para estarmos agarrados no único Salvador e na única salvação, e assim estarmos agarrados, Senhor, na única religião, estarmos agarrados no único Deus, que nos enviou tudo isso por Ti, Jesus Cristo. Unge, e sela, pelo Teu Espírito Santo derramado agora em nós, essa realidade, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, no nosso próprio corpo. Sela em nós, Senhor Jesus. Amém. Com força cantemos: vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Peça com coragem: vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Erga mais alto o seu braço, a sua voz, e peça: vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova
a face da terra. Toda a nossa igreja, o nosso coração, encha-nos. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Com força, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Põe a sua mão direita sobre o coração, estende a esquerda como forma de juramento, e rezemos juntos o creio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Fica com a mão assim, você viu? É tudo no creio. Do creio que vem dos apóstolos. Esse credo se chama o creio apostólico, o símbolo apostólico que vem desde os apóstolos. Inclusive está dito, creio na Igreja Católica. Eu nem sei se você sabe que os luteranos, que os anglicanos e outros evangélicos rezam também esse creio apostólico, esse símbolo apostólico. E quando eles rezam, quando chega nesse ponto, eles rezam, creio na Igreja Católica. Porque eles não tiraram, eles foram fiéis, eles não tiraram. Portanto, é o que hoje a igreja está dizendo. É exagero da mídia? É. Mas é a mesma contorção dos povos que se levantam contra o único Senhor e Salvador, contra o único Rei, como está no Salmo 2. Por que as nações se levantam contra o seu Cristo e contra o seu enviado, contra o único Rei, contra o único Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores? Mas elas se levantam contra o único verdadeiro, aquele que nos trouxe a única e verdadeira religião. Meus irmãos, é nesse creio que nós vamos ter que aguentar o repuxo, e não podemos sair nem uma linha, nem uma palavra. Mas é só isso, e é tudo isso. Obrigado, Senhor, porque nos dás essa certeza e essa firmeza. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre toda a igreja. Vem, Espírito, sobre todos os fiéis. Vem, Espírito. Vem, Espírito, sobre todos nós. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Eu tive que me manifestar porque já há algum tempo eu venho